Aula passada a gente viu um pouquinho sobre magnetismo, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho do magnetismo relacionado com a corrente elétrica, tá? A referência é nossa, como sempre, também tem no livro de texto de vocês. Hoje a gente vai falar de uma relação entre campo magnético e carga elétrica. Ok? Então, qual relação existe entre esses dois tipos de propriedade física? Bom, Hans Christian Ørsted, né, um físico dinamarquês, ele fez a primeira relação entre propriedades magnéticas e elétricas, né, que no caso relacionado com as cargas elétricas, né, o Ørsted, né, Hans Christian Ørsted, né, um físico dinamarquês, ele foi o primeiro a correlacionar a propriedade magnética com a propriedade elétrica. O que ele fez? A análise da carga elétrica em campos magnéticos. Então, é a correlação entre cargas elétricas e campo magnético. Tá? Ele viveu entre 1777 e faleceu em 1851. Viveu muitos anos, né? Bom, o que ele fez? Bom, ele estava fazendo um estudo, né, de um sistema, tá? Mais uma vez aqui, essa figura foi retirada dessa referência. Então, ele fez um estudo de um sistema em que ele utilizaria pilhas, né, a pilha de volta, né? Essa pilha ocasionaria uma corrente elétrica nesse circuito, ok? O que acontece? Então, pelo modo convencional, a carga positiva sai, né? Na verdade, a gente sabe que é o elétron que move, nesse sentido. Porém, o sentido convencional, né, na época, adotava-se que a carga positiva que se movimentava. Então, vamos adotar esse sentido. E o que ele verificou? Ele verificou que se eu tenho a chave aberta, a bússola, né, ela orientava para o norte, assim como era o modo convencional, né? Ele estava tentando verificar a correlação entre o campo magnético e a carga elétrica. Ele fez esse mesmo experimento para objetos eletrizados, mas também não notou nada. Aí o que acontece? Ao ligar essa chave aqui, ele viu que a bússola, ela defletia, né? Ou seja, eu liguei a chave, apareceu uma corrente elétrica. Né? Liguei a chave aqui, aí surgiu uma corrente elétrica aí, e essa bússola mudou de direção. Veja, com a chave desligada, a bússola apontava para o norte, e quando você liga a chave, aparece uma corrente I. E essa corrente I alterava o que? A direção dessa bússola. Então, o que ele notou? Ele notou que a carga elétrica, ela pode causar efeitos magnéticos que façam que haja uma interação com a bússola. Porque uma vez que a bússola tem a propriedade magnética, ela é magnetizada, ela vai orientar conforme a presença de um campo magnético externo, ok? A gente não sabe que a bússola orienta conforme o campo magnético da Terra? Então, se houve uma passagem de corrente e alterou a direção de orientação dessa bússola, então essa corrente elétrica vai me gerar um campo magnético. Então, essa foi a ideia do Christian Ørsted, tá? Então, vamos colocar essa ideia, que é o seguinte. A gente colocar a seguinte ideia, que cargas elétricas em movimento geram um campo magnético. Fato não observado quando essa carga elétrica está parada, tá? Então, a gente tem que dizer que, então, se eu tenho uma carga elétrica, se ela tem uma velocidade, ela vai gerar um campo magnético B. Tá? Lembrando que a velocidade é um vetor, o campo magnético também é um vetor, tá certo? Beleza. Alguma dúvida? Ou tá tranquilo? Posso continuar? Bom, então, a gente vai agora designar representações de campos magnéticos, tá? Como que a gente representa o campo magnético? Como que a gente representa? Quando eu tenho algo assim, esse campo está saindo, ou seja, ele está indo na sua direção. Quando o campo está assim, ele está entrando. Ou seja, ele está entrando para esse
para o computador de vocês. Aqui ele está saindo, tá? Bom, o que acontece? Acontece o seguinte, é como se eu tivesse uma flecha. Aqui é a frente da flecha, e aqui é o final da flecha. Ou seja, essa parte aqui, ó, é como se fosse esta, e essa parte aqui é como se fosse a frente da flecha, tá? E aqui essa flecha seria como se fosse o meu campo magnético, tá? Ok? Beleza. Esse aqui não? Seguinte, imagina uma flecha. Qual que é a frente da flecha? Aqui, né? Uma flecha de índio. Qual que é a traseira? Aqui, né? Então, isso aqui é como se você estivesse olhando a parte de trás da flecha. E aqui como se você estivesse olhando a parte da frente. Ou seja, aqui a flecha está indo na sua direção e aqui ela está indo na direção para frente, na sua frente. Aqui ela está chegando, aqui ela está saindo. Ou seja, ela está saindo da folha e entrando na folha. Certo? É como se aqui, ó, se aqui, nesse X aqui, é você atirando a flecha. Ou seja, o campo está entrando. Aqui é como se alguém estivesse atirando em você. O campo está saindo dessa folha. Certo? Então imagina que a flecha, ó. Aqui, se eu tiver uma pessoa olhando aqui, é como se ela estivesse analisando por esse pedaço aqui, ó. Tá chegando nele. Se eu tiver uma pessoa olhando daqui, uma pessoa olhando aqui, a flecha saindo, ela tá analisando essa imagem aqui. Certo? Ok? Então tá. Então, conhecidas essas representações, a gente vai agora falar um pouco, então, do comportamento do campo magnético de fios. Uma vez que Christian Ørsted notou que cargas elétricas em movimento geram campo magnético, a gente vai fazer essa análise agora. Olha só. Aqui eu tenho um fio. Eu estou olhando. Tá vendo esse fio aqui? Eu estou olhando aqui, ó, no primeiro caso, ele por cima. Tá certo? O campo magnético gerado por ele tá o quê? Ele está rotacionando aqui esse fio. Então, eu vou gerar um campo magnético. Sempre que rotacionando esse fio. Note que se eu pegar em um ponto aqui, o campo magnético, ele vai estar tangenciando, né, esse alinhamento aqui circular ao redor do fio que representa o campo magnético. Tá certo? Então, aqui é um esquema de como o campo magnético é gerado no fio. Agora, se eu pegar esse fio aqui, ó, que eu estou olhando por cima, é como se eu estivesse olhando aqui, ó. Aqui é um olho olhando esse fio. Esse aqui, ó, essa representação aqui é como se fosse esse olho aqui, ó. Tá? Agora eu vou olhar o fio de lado. O que acontece? Olha aqui. O campo magnético, ele vai estar saindo desse lado, vai rotacionar aqui e vai entrar aqui, ó. Né? Ok? Então, ele sai desse ponto, rotaciona e entra aqui. Esse desenho de lado representa isso. Sai daqui, rotaciona e entra aqui. Olha aqui, ó. Esse fio, a corrente passa para cá, o campo sai daqui, ele sai e entra aqui na folha. É porque a gente não tá vendo, aí ele vai dar a volta aqui, né, ó. Certo? Mas dá para entender essa parte. Certo? Então é isso. Bom, se a gente quiser caracterizar o campo magnético, existe uma regra que chama regra da mão direita. Para você ver o sentido do campo magnético. Olha aqui, ó, mais uma vez. É esse fio aqui. O que foi feito? Uma seção de uma mesa aqui, sei lá, passou esse fio pela mesa. Olha que a direção, ó, no sentido, ele está rodando nesse sentido aqui, né? Quando eu determino o sentido da direção do fio, eu uso a regra da mão direita. O dedão é utilizado para indicar o sentido da corrente. Então, o dedão, ele orienta o sentido da corrente. E os outros dedos, ele rotaciona o fio. Ok? Então, essa que é a regra da mão direita. Então, eu vou fazer aqui com vocês e mostrar aqui para vocês. Então, me veja aqui. Imagina que o meu braço é um fio. Se a corrente está subindo, o dedão, ele vai indicar a corrente, e os outros dedos, eles vão rotacionar ao redor desse fio. Então, essa é a regra da mão direita. Se a corrente estiver para baixo, o que acontece? A corrente está para baixo, o dedão, o sentido de rotação do campo magnético é diferente. Tá vendo? Se a corrente sobe, o sentido é assim. Se a corrente desce, o sentido é assim. Ok? Aquela figura, essa figura aqui, ó, quer ver? Representa simplesmente essa regra da mão direita. Olha aqui, ó, a corrente subindo. Ele faz com que o dedão oriente no sentido da corrente, e esses dedos rotacionam ao redor do fio. Então, o campo magnético está nesse sentido aqui, ó. A gente pode falar que é um sentido anti-horário, ó. Né? Se a corrente inverte o sentido do campo de rotação, inverte o sentido de rotação do campo ao redor do fio. Então, o campo magnético, ele sempre o quê? Rotaciona o fio.
tá? Ele está sempre ali ao redor do fio, de modo circular ali ao redor do fio, tá certo? Antes de fazer o exercício, eu vou colocar aqui para vocês a fórmula do campo magnético ao redor de um fio. Lembrando aqui, isso aqui é um fio infinito. O que é um fio infinito? Um fio infinito é um fio muito longo. Certo? É um fio muito longo. Por que a gente trabalha com fio infinito? Porque é o seguinte, se for um fio muito curto, os efeitos de borda, eu havia até comentado isso com vocês, vai influenciar na forma desse campo magnético. E ele não será, completamente circular. Ok? Então, por exemplo, provavelmente na rua da sua casa aí, ou fora da sua casa, tem algum fio passando corrente. Certo? Ou seja, existe uma cargas elétricas em movimento. Mas não quer escrever? Existem cargas elétricas em movimento, e essas cargas elétricas em movimento geram um campo magnético, certo? Se você tiver uma bússola e colocar ela próxima de um fio aí, você vai ver ela mudando de direção, tá? Claro, vai depender da intensidade da corrente que passa, tá certo? Ok? Bom, qual que é a fórmula que determina a intensidade desse campo magnético? O campo magnético B, ele é dado por μ0 vezes a intensidade da corrente, dividido por 2π vezes o raio. O que significa isso? É o seguinte, é como se eu tivesse um fio, e ao redor desse fio vai ter o quê? Vai ter o campo magnético, né? Vamos supor que, usando a regra da mão direita, se a corrente está subindo, se o I está subindo, esse campo magnético vai estar ao redor, no sentido anti-horário aqui, né? Então, esse campo é o campo magnético. E eu estipulo aqui um raio R. É o quê? A distância, o raio R é a distância do fio até aonde eu quero calcular o campo magnético. Então, R é a distância do fio até o ponto que analiso o campo, dado em metros. Lembrando, que é 90 graus, tá? O plano em que eu estou analisando o campo magnético e o fio tem que ser 90 graus, tá? E é a corrente com 2R, né? Dada em ampere. Ok? 2π é 2π mesmo. E μ0 é a permeabilidade magnética. Onde a permeabilidade magnética, ela está relacionada à capacidade do meio, a capacidade do campo magnético agir ali naquele meio, ok? A permeabilidade magnética é uma constante, no caso. Aqui, no caso, μ0 é por causa no vácuo, tá? Quando é μ0 é no vácuo. Se for um μ qualquer outro, vai ser em um outro meio. Mas o valor no vácuo, é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metros por ampere. E o B é o campo magnético, dado em Tesla. A unidade de campo magnético, então. É dado em Tesla. Ok? Bom, então aqui nós descrevemos o quê? A equação que determina a intensidade do campo magnético em um ponto perpendicular a um fio, tá? No caso, um fio infinito. Tá certo? Essa fórmula aqui, ela é dada pelo que a gente chama de lei de Ampère. Bom, ela é deduzível, mas a gente não vai deduzi-la. Por quê? Porque vocês precisam de conhecimento básico, dado pelo cálculo, tá? E a gente não tem esse ferramental para vocês, tá? Ô, Ney, Oi, pode falar. lá na permeabilidade magnética é 4π vezes 10 elevado a menos 7. Tá? Vou apagar aqui, vou melhorar a letra. Bom, então com essa equação aqui eu consigo calcular o campo magnético, tá certo? Pra gente fechar a aula de hoje, o que a gente vai fazer? Fazer alguns exercícios. E eu preciso da participação de vocês, tá? Seguinte. Veja só. O campo magnético é gerado, número 1, por eletrização
o polo norte magnético é positivo e o polo sul magnético é negativo? Verdadeiro ou falso? O campo magnético é gerado por eletrização? Sim ou não? Não. Não. Né? O campo magnético não tem uma relação intrínseca com eletrização. Né? Não existe essa relação. O campo magnético é gerado por cargas elétricas em repouso? O que vocês acham? Acho que não. Eu falei que cargas elétricas em repouso não gera campo magnético. Em algum momento aqui atrás eu falei. O campo magnético, olha aqui, ó, carga elétrica, o elétron com velocidade gera um campo magnético, né? Então, ele tem que ter velocidade. Se a velocidade é zero, ou seja, se ele está em repouso, não tem campo magnético. Cargas elétricas necessariamente em movimento circular? Eu tenho que ter carga em movimento circular para gerar campo magnético? A carga tem que estar em movimento circular para gerar campo magnético? Você só falou que ela está em movimento só. Eu não preciso da carga elétrica em movimento circular. Em movimento circular ela vai gerar campo magnético? Vai, mas não necessariamente, né? O campo magnético é gerado necessariamente por cargas elétricas em movimentos retilíneos? Não. Não necessariamente. Pode também, mas não há regra. Somente para movimento retilíneo. Pode ser para qualquer tipo de movimento. Cargas elétricas em movimento, não importando a forma da trajetória, vai gerar um campo magnético? Sim. Essa, né? A letra E. Certo? Vamos lá. Por um fio condutor retilíneo, passa uma corrente contínua de intensidade I. Olha só, a corrente está para baixo. No sentido indicado pela figura. Quais dos vetores enumerados de 1 a 8 podem representar o vetor de indução magnética criado pela corrente no ponto A e B, pertencentes ao plano alfa perpendicular ao fio? E aí? Faça a regra da mão direita e me digam, no ponto A e B, quais que são os vetores que representam o campo magnético? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8? Olha só, pega o dedão é a corrente está para baixo, você circula, né? Então ele vai estar o quê? Passando pelo 2 e saindo pelo 8. Então é o 2 e 8, olha aqui, ó. O campo ele tá o quê? Nesse sentido aqui, ó. É porque eu pensei no movimento circular, aí eu pensei, tipo assim, pegar no meio ali. Não é? Usando a regra da mão direita. Então ele tá o quê? Na direção 2 e na direção 8. A 3 e 5 não gera campo magnético, tá? O campo magnético é sempre circular o fio. Ele sempre tá o quê? Rodeando o fio, ok? Número 3. Nas figuras 1 e 2, temos condutores retilíneos estendidos no plano dessa página. Então tem aqui, ó, no 1 e 2 estão o condutor. E nas figuras 3 e 4, também o plano dessa página de condutores retilíneos perpendiculares a ela. Olha só. 3 e 4. Cada caso observa o sentido do campo magnético devido ao fio e determina o sentido da corrente que passa por ele. Então vamos fazer primeiro um. Qual que é o sentido da corrente? Vamos fazer a regra da mão direita? Olha aqui, ó. O campo sai e entra, né? Então o campo, ó, ele está saindo aqui, ó, e entrando aqui. Se eu usar a regra da mão direita, a corrente está indo para a direita. Então, I. Ele está indo para a direita. Tá? Número 2. Qualquer dúvida, vocês podem me... faz meio malabarismo com a mão mesmo. Olha só, número 2. É até difícil, ó. Vai ficar parecendo um bolzão. A corrente está para baixo. Ó. O campo está entrando e saindo assim, a corrente, no caso, em 2 vai estar para baixo. Então, a corrente em 2, corrente elétrica aí, vai estar para baixo. Agora, vamos olhar em 3. Sempre usando a regra da mão direita. Eu sei que é um pouquinho difícil. O campo, ele está nesse sentido, ó. Então, eu vou rotacionar com esses dedos aqui, ó, o campo magnético. Então, eu vou ver que o campo está o quê? Entrando. Então, em 3, desculpa, a corrente vai estar entrando. Não o campo, né? Então, a corrente vai estar entrando. E em 4, o que nós vamos ter? O campo magnético, ele está rotacionando assim, ó. Então, o campo, ele está vindo para a minha direção, ou para direções de vocês. Então, em 4, a corrente vai estar saindo. Entenderam? Alguma dúvida? Eu não entendi essa parte de entrando e saindo, não, no final. O 3 e o 4? É. Você fez a regra da mão direita? Fiz, mas tipo... Olha aqui, ó. No 3, o campo está assim, né? O dedão, ele está indo para vocês aí, né? Eu acho que está complicando, é porque a gente está em vídeo aula. Faça aí. Se você fizer a regra da mão direita, o que vai acontecer com o dedão? Ele vai estar pro computador ou ele vai estar na sua direção? Tem que imaginar o fio deitado, né? Aí, esse fio ele tá
Esse fio no 3 aqui, ele tá... É como se ele estivesse passando através do computador. Aham. O dedão vai ficar apontando pro computador. Então. Pro computador. Então, por isso que entrando, olha aqui, ó. Então. Entendeu? Agora esse aqui, ó. Se você fizer a regra da mão direita, esses outros dedos acompanham o campo e o dedão é a corrente. Como eu estou acompanhando o campo, então, por sinal, então, a corrente vai estar o quê? Saindo do computador. Então, a corrente está saindo. Entendeu? Basicamente isso. Usa a regra da mão direita. Os dedos, o campo, e o dedão a corrente, sempre. Então, quando ele te dá o campo, você usa esses dedos para o campo e a corrente é o dedão. E se ele te dá a corrente, você utiliza o dedão para a corrente e os outros dedos para determinar como que o campo está comportando. Ok? Para a gente finalizar a aula de hoje, eu não vou fazer exercício com a aplicação da fórmula, porque a aplicação da fórmula é só jogar valores, né? Eu vou colocar para vocês fazerem. A parte mais crítica é determinar a direção e sentido do campo magnético, tá? Observe as seguintes figuras, as figuras seguintes. Em 1, a agulha de uma bússola está em equilíbrio estável. Olha aqui, ó, não tem passagem de corrente. I é igual a 0. Tá? Em 2 e 3, entretanto, a corrente desse fio não é nula e a agulha também está em equilíbrio estável. São correntes diferentes. Tomando como referência os pontos A e B, determina o sentido na corrente no fio 2 e no fio 3. Olha só, com a corrente ligada, aqui é o sul, aqui é o norte, certo? Bom, quando eu ligo a corrente, ela começa a defletir aqui, e aqui ela começa a defletir ao contrário. O que nós temos? Que o norte aponta para o sul magnético, né? É porque a gente tem que fazer a análise, porque aqui vai ser o sul magnético, para cá, né? E aqui o norte magnético, causado pelo fio, né? Porque o norte sempre aponta para o sul, né? Então, já na bússola aqui, nessa bússola 2, o sul está para cá e o norte está para cá. O sul, ele vai estar sempre entrando no campo. E o norte, o campo vai estar sempre saindo. Agora você falou isso na primeira aula. Eu falei isso? Agora você falou. Não, então, agora você falou um pouco. Olha só, então vamos olhar aqui que não vai dar para fazer. Ó, então, esses dedos aqui, ó, como o sul está entrando, esse dedo aqui, ó, no caso 1, no caso 2, desculpa. No caso 2, esses dedos aqui vai estar o quê? Entrando nessa região aqui, ó. Então ele entra, então a corrente vai estar para baixo. Então aqui, ó, nesse caso, a corrente está para cá, ó. Tá? Agora, no caso 3, aqui o caso 3. O sul está na direita, então ele vai estar entrando aqui. Então a corrente vai estar o quê? Subindo. Se eu usar a regra da mão direita. Ok? Olha aqui, ó. Faça aí vocês. Qual que é o fator complicante da aula remota em magnetismo? Porque se eu estivesse em sala, a gente analisaria em caderno por caderno, ou até na sala ali de aula era mais fácil de mostrar. Porque aqui, não sei se está dando uma imagem, vamos dizer, entre aspas, espelhada. Às vezes, o meu norte aqui é o sul de vocês, entende? Então, o complicado é isso. Mas uma coisa que eu peço, siga a regra da mão direita. Esses dedos é o quê? É o campo magnético e o dedão é a corrente. Lembrando que o sul sempre entra e o norte sempre sai, tá?